Muito bom dia para você que nos acompanha pelo Grupo Lance Notícias. A gente segue aqui na nossa inauguração aqui em Prudentópolis, trazendo uma série de entrevistas com o objetivo claro da gente destacar o que tem de melhor no nosso município. E agora a gente está recebendo também aqui o pessoal do Cicobi Vale Sul, tá por aqui o Elcio, que é o gerente, que vai trazer várias informações para a gente. E antes ainda, a gente quer cumprimentar também aqui um dos nossos sócios proprietários também aqui, o Dr. Neymar Camargo, da Odontologia Camargo. Neymar, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, que tá aqui com a gente também para bater esse papo legal. Ô Elcio, seja bem-vindo ao Grupo Lance de Comunicação. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Que isso. Bom dia, Márcio. Bom dia, Neymar. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar participando aqui com vocês. Recebemos o gentil convite de vir aqui conhecer as estruturas, né? Conhecer todo o trabalho que vocês estão iniciando a partir de hoje. E já numa conversa informal, a gente já percebe que vocês estão bem alinhados, bem estruturados, bem direcionados. Tenho certeza que vai ter muito sucesso aqui em Prudentópolis, a Lance, toda a equipe de vocês aí, né? Muito bem. Ô Elcio, eu quero que você conte pra gente o que você já estava falando em off. A gente estava conhecendo um pouquinho mais do trabalho da cooperativa. A gente sabe que o Cicobi está crescendo absurdamente de modo geral, né? Mas falando aqui da cooperativa aqui da nossa cidade, tá num desenvolvimento, tá num crescimento absurdo. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá então, Márcio. Se tem uma coisa que eu gosto de falar é do Cicobi, né? Tenho o maior prazer assim, em trazer as informações sobre a nossa cooperativa, a nossa instituição. E é muito mais prazeroso quando você consegue trazer números, né? Dados, informações, né? Eu gosto de comentar que a nossa cooperativa ela tem a sede lá em Francisco Beltrão, né? Hoje nós temos 3 áreas basicamente de atuação, que é a região lá do sudoeste paranaense, nós temos aqui a Centro-Sul no Paraná também, e temos uma área de atuação no Rio Grande do Sul. Então são três locais de atuação. A sede regional hoje da nossa cooperativa, ela se situa lá em Francisco Beltrão mesmo, né? E é uma cooperativa que hoje, eu comentava antes aí, né? É uma cooperativa que ela é relativamente nova, ela está com 28 anos, e hoje ela vem demonstrando assim, um crescimento gigantesco, né? Hoje nós passamos de 80 mil cooperados, né? O ano passado, nós entregamos, por exemplo, de resultado líquido, nós fechamos a 50 milhões, 53 milhões de resultado. Esse ano de 2025, dado todas essas dificuldades que o mercado vem apresentando, a gente já entregou no primeiro semestre 50 milhões de resultado. Ou seja, o ano passado, o que foi feito o ano inteiro, né? Esse ano, em 6 meses, em 6 meses, a gente já conseguiu atingir o mesmo resultado do ano passado, né? Em termos assim de resultado líquido. Crescimento de carteira também foi algo excepcional, né? Crescimento de cooperados, enfim, né? Então, quando eu falo a nível regional, né? Regional que eu falo assim da nossa regional mesmo, da nossa Vale Sul, a gente teve uma desenvoltura excepcional, né? Quando eu trago aqui para nossa agência aqui em Prudentópolis, né? Que é o nosso dia a dia de trabalho, eu cheguei em Prudentópolis faz pouco mais de um ano, né? Então faz um ano e pouquinho que a gente recebeu o convite da Vale Sul de vir gerenciar a nossa agência. Felizmente a gente tem entregado assim, resultado muito acima da média, graças a Deus, né? Mérito de toda a minha equipe lá, mérito da nossa cooperativa que tem nos dado bastante apoio e direcionamento e foco. Mas falar de números aí, né? Eu estava comentando um pouco antes, né? Nós tivemos alguns crescimentos, por exemplo, de carteira de crédito de mais de 200%, 207% de crescimento em um ano, né? Nós fizemos, por exemplo, em negociações de seguros e apólice, né? Número de apólice, nós vendemos nesse último ano o equivalente a 2 anos e meio de antes, né? Quando nós falamos de consórcio, por exemplo, nós vendemos em um ano que a agência tinha vendido em 6. Né? Então a gente fez assim, tem feito um trabalho muito focado, muito direcionado, com muita humildade, né? Eu sou prudentopolitano, né? Então meu amigo pessoal, meu amigo de antigamente, criança, né? Então conta um pouco da tua história também, eu interferir aí. Já estamos desde que aqui uns 18, 20 anos. Pelo menos, né, Neymar? No mínimo, pelo menos. Isso aí. Eu gostaria até que você contasse um pouco da sua história pessoal também. Como é que foi o teu crescimento, desde a época do teu casamento, né? Nós começamos a se conhecer melhor ali. E você teve uma trajetória muito bonita. Isso eu acho muito bonito você contar um pouco da tua história também. O Neymar, fazer uma deixa antes de falar a história, né? O Neymar, por muitos anos, a gente teve uma convivência muito pessoal ligada às famílias, né, Neymar? Isso. Minha esposa trabalhava com a família do Neymar lá e a gente sempre foi muito bem recebido, né? Então a gente, já adiantando aqui... tornamos amigos pessoais. Amigos pessoais. Nós temos um carinho muito grande aí por toda a família Camargo, né? Até pelo tratamento que sempre deram para nós, né? Quando você fala de história, Neymar,
A minha infância inteira foi na região ali do Bracatinga, né, que é a zona rural aqui de Prudentópolis. Eu brinco, ontem nós estávamos fazendo uma reunião no interior lá, representando o Cicobi, e eu falava para eles que o meu primeiro emprego foi no fumo, né? Eu era fumicultor, né? Nós trabalhava lá de colhendo fumo, fazendo os canteiros ainda no chão, né? Depois a gente saiu do fumo, eu fui trabalhar em cerâmicas, tem muitas cerâmicas na região lá, então fui trabalhar com uma cerâmica, depois mudei para outra. E uma das coisas que eu sempre comento é que quando eu trabalhava na cerâmica, o meu sonho era trabalhar em supermercado. Porque eu olhava, era limpo, era bonito, né? E nós lá naquela época, bastante sujo, assim, em termos de pó, né? De poeira, de forno, aquela coisa toda. Um trabalho extremamente digno, importantíssimo. Mas o meu sonho, quando eu trabalhava lá, era vir no mercado, porque eu olhava o pessoal lá limpinho, bonitinho, né? E aí a gente teve a oportunidade de trabalhei muitos anos em um supermercado aqui na cidade também. Daí depois a carreira foi indo, né? Então fomos trabalhei em agropecuária, trabalhei em hotel, né? Até que em 2010 eu tive a oportunidade aí de adentrar em uma instituição financeira, né? Aí começou toda a minha história, né? Então, ali da parte financeira, lá se foram 15 anos já de mercado financeiro, né? E de lá para cá, 7 agências, 7 cidades distintas, né? Eu falei que eu voltei há um ano aqui para Prudentópolis, mas eu estava quase 14 anos morando fora, né? Então, conheci praticamente toda a região aqui Centro-Sul, né? De idas e vindas. E quando a gente retornou para cá, eu sempre gosto de falar para os meus colegas assim, facilitou muito a minha vida. Imagina, né? E aí, quando a gente chega num local onde você já tem conhecidos, né? Vou conversar com o Neymar, eu não preciso estabelecer relacionamento com ele, eu já tenho relacionamento com ele. Né? Então, fica muito mais fácil, né, a desenvoltura. Então, uma grande parte do sucesso da nossa agência ali hoje, né, que a gente vem entregando nesse último ano aqui, é muito pautado nessa questão de relacionamento. Mas aí vem um ponto interessante, eu acredito que quem está em casa quer compreender uma situação. Você falou de números, né? E é um número de crescimento, cara, muito considerável, né? Não tem como a gente olhar para isso e não chamar atenção. Sim. Qual que é o segredo? Como é que a gente faz? Como é que chegou nesses números assim? Tão expressivo, num momento que o Brasil, a gente fala muito em crise, isso e aquilo, apesar que eu gosto de dizer que a crise nada mais é que uma oportunidade de sucesso. Mas, Isso enfim, aí. como é que você fez isso? Isso aí. O primeiro passo que eu sempre falo para os meus colaboradores, para os meus colegas, né, é a tal da sempre em pauta, né, humildade. Sempre em pauta, né? Se você quer ter sucesso, você precisa ser humilde, né? É o primeiro passo. Então, não tem outra forma da gente ter crescimento se a gente não for humilde. Quando a gente começa com a humildade, o segundo ponto vem a questão do profissionalismo mesmo, né? Então, eu preciso ter ciência de que enquanto eu sou funcionário de uma instituição financeira, pautada ali no direcionamento cooperativista, principalmente, o que é mais importante para mim é o cooperado. Né? Ele precisa realmente ter a minha atenção, o meu foco, a minha energia. Então, desde que eu cheguei aqui, a gente tem falado muito sobre atender muito bem, sobre realmente recepcionar muito bem. E até fica o convite, Márcio, para você ir lá na nossa agência, né, conhecer, e você vai ver que quando você entrar na nossa agência, ou eu vou te receber lá, ou algum dos meus colegas vai te receber. Todo o pessoal que entra na agência lá, a gente faz questão de cumprimentar todos, né? Eu particularmente, assim, dentro da agência, o Neymar, que vai lá de vez em quando, ele já deve ter visto isso. Eu, particularmente, todo mundo que entra na agência, eu vou lá, eu vou conversar, eu troco uma ideia, eu cumprimento, porque eu entendo que, primeiro ponto, assim, a gente precisa ser humilde, a gente precisa ter esse trabalho bem focado. O resultado ele vem de consequência, né? Claro, tem que ter todo um preparo, um treinamento, eu preciso organizar bem a equipe, eu preciso organizar os fluxos, eu preciso respeitar normas, né? Tem muitas coisas que eu preciso alinhar. Então, quando a gente chegou, esse alinhamento causou, às vezes, um pouquinho de transtorno, que é natural, né? Quando você começa a alinhar alguma coisa, dá um pouquinho de desconforto, mas hoje, assim, graças a Deus, a gente tem crescido bastante, mas muito... A palavra que se resume assim, é a humildade de trabalho, né? As palavras que se resumem do sucesso que a gente vem tendo. Essa comunicação que tu fala, eu achei muito interessante, né? De você falar que você vai ali, conversa com a pessoa que está chegando, com o cooperado e tudo mais, né? Para mim, me parece muito nítido a questão de você compreender a dor de cada cooperado, né? Isso aí. Às vezes você vai dizer assim, tu olha a pessoa ali que chegou, você não faz ideia do que exatamente ela está buscando, né? Perfeito. Às vezes está pensando em questão de, vamos oferecer aqui para ele aí um consórcio. De repente, ele está muito mais além do que isso que ele está precisando e você nessa conversa consegue entender tudo, né? Perfeito. Márcio, você, cara, resumiu certinho o que a gente realmente faz lá, né? Eu sempre gosto de ponderar, quando eu falo de Cicobi,
Nós vemos assim, o pessoal às vezes nos cobra um pouquinho. Nós não fazemos tantos jantares, tantos eventos, tantas coisas. Então nós não. E quando eu trabalhava em outras instituições, eu não entendia muito bem esse lado do Cicobi de ser um pouco mais resguardado, né? Por que eles não fazem tanto quanto a gente fazia quando eu estava em outras, né? Aí quando eu adentrei ao Cicobi, que você começa a entender qual que é o direcionamento, ele está muito pautado a tudo que você falou, da gente entender realmente qual que é a dor do cooperado, o que ele quer, O que né? ele precisa O que ele de verdade. precisa, né? Não posso só pensar em resultados, E sabe o certo? que é interessante, é o que você está falando? Eu estou pensando aqui. Às vezes, o próprio cooperado, às vezes, para chegar e conversar com você certas coisas, se ele não tiver essa intimidade, né, fica com vergonha. Exato. Às vezes eu tô precisando, cara, eu quero aumentar aqui a situação do leite, aí quero comprar mais umas vacas de leite. Às vezes o cara não tendo essa intimidade, ele não te comenta sobre isso, e às vezes você tem a solução já de antemão para ele, para resolver, né? E tendo essa afinidade, igual você falou, um exemplo que tu tem hoje com o Neymar, e obviamente com muitos associados aí, isso facilita bastante a pessoa chegar e te comentar, meu problema é esse aqui. Como é que eu encontro uma solução para isso? É isso aí. Normalmente eu brinco que quando a gente tem um pouquinho de relacionamento, você tem, entre aspas, né, a parte boa e a parte ruim, né? Porque eles falam tudo que tem que falar pra gente, né? O que é bom, porque a gente consegue melhorar, né? Eu sempre, uma das coisas que eu sempre pondero na minha equipe, quando alguém traz, às vezes, algum problema, alguma situação que é adversa, a gente precisa recepcionar com muito carinho, né? Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser questionado, né? Mas o fato é que a gente só vai crescer e desenvolver se você realmente entender que tem algumas coisas que eu preciso melhorar, né? Tem alguma coisa que talvez eu não esteja tão bem. E essa proximidade que você falou, Marcelo, é exatamente isso aí. Então, quando você consegue instituir um relacionamento com o cooperado, né? Não só a questão de proximidade pessoal, que é extremamente importante, mas também, não só pessoal, como a profissional, né? Eu preciso entender, na parte profissional, o que ele precisa. Como que eu posso agregar, né? O que eu posso entregar para ele que faça sentido para ele, né? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente trabalha e, graças a Deus, o sucesso vem vindo muito pautado nisso também. Tá muito escancarado esse sucesso, né? A Ah, gente é. vê pelos números, é impossível não reconhecer. Ô Elcio, quero te agradecer pela tua presença aqui hoje. Nós vamos ter muitos momentos para conversar ao longo agora desse período que o Lance está entrando aqui em Prudentópolis. A gente quer agradecer você ter aceitado o nosso convite para estar aqui, contar um pouquinho, né, desse sucesso todo aí, mas a gente tem, como eu falei, tem muitas oportunidades para a gente destacar muito essa cooperativa que a gente sabe que cresce e tá realmente fazendo um trabalho incrível na vida de muitas pessoas. A gente fala, não é só você emprestar dinheiro, você movimentar a parte financeira de uma pessoa, não é só educação financeira, vai muito além, é de realizar sonhos, né? Ou seja, é de fazer parte realmente das conquistas do cooperado. Então eu quero te agradecer, obrigado pela tua presença aqui hoje, e se ficou algum ponto ainda que você quer destacar, fique à vontade. Que é isso, eu que agradeço Neymar e agradeço você, Márcio, pela oportunidade, né? E a gente também fica bastante feliz de você estar vindo para cá. Tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso junto. Muito bem, obrigado. Neymar. Só agradecer, Elcio, pela tua presença, o nosso convite, né, para você aí. Estamos em Prudentópolis começando agora, hoje, primeiro dia nosso, sucesso. E só agradecer a tua presença com nós aqui. Grupo Lance, o nosso lance é você.